Bom dia, galera! Bom dia, Brasil! Galera da refrigeração, tá todo mundo aí. Queria agradecer já de cara o pessoal que tá esperando aí desde o início, cara. Às vezes o pessoal já tá aí 7 horas da manhã, já tem uma galera aqui. Deixa eu dar um bom dia aqui pro primeiro que chegou hoje, que merece um abraço. Jesus te ama. Eu não sei quem é, mas Jesus te ama. Ama mesmo, mestre. Ele ama todos nós. Jefferson Lima foi o segundo a chegar. O terceiro foi o meu parceiro de São Bento de Paraíba, da Paraíba. Jonathan Hart, meu irmãozão. VNM Macedo tá aí também. Grande Leonildo, rapaz que me presenteou com uma showboy, rapaz, que eu uso com o maior orgulho. Um calçado nordestino, tradicional nordestino. Vou estar com o Leonildo dia 6 aí na Expedição do Clima em Recife. Samuel Chaves, Silveira em Vídeo. Melchior Faria tá de volta aí. Um abraço, Melchior. Meu irmão Rodrigo Mendes já tá agitando a galera lá no fundão, que eu já vi. Friotec, Fernando da Friotec tá aí, meu parceiro, meu brother, legal mesmo. Jackson Arcanjo. Bom dia, senhores. Primeiramente, hoje eu queria falar da Air Shield do Brasil. Bom, você que não teve oportunidade de saber o que é Air Shield, né? O pessoal tá perguntando onde você vê hoje aí tem Air Shield. E a Shield do Brasil é uma empresa, né, que trabalha com produtos biodegradáveis. Em especial, o Air Shield é um produto que tem a função de criar uma proteção na serpentina. Essa proteção, a película que ela cria na serpentina, a partir do momento que você aplica, essa película ela age contra os vírus e bactérias. Então, aquela película fixada na evaporadora, ela reage contra os vírus e bactérias. Então, você também evita que as partículas sólidas fiquem na evaporadora, aquele encrustamento. Então, você que gosta de higienizar no local, é um bom caminho aplicar de 30 em 30 dias o Air Shield, porque você mantém a serpentina sem aquelas incrustações. Consequentemente, você tem menos obstrução de dreno. E para você que gosta de lavar no local, já que você não retira, quando você for lavar a máquina, ela vai estar mais limpa do que se você não tivesse aplicado o Air Shield, ou seja, que vai estar sujo é o rotor, alguma coisa na bandeja, mas a serpentina ela vai estar protegida ali com aquela película, sem contar que ela tem ação contra os vírus e bactérias. Então, a Shield do Brasil está me trazendo um resultado bacana, eu estou conseguindo aplicar os meus contratos de manutenção, está trazendo um benefício legal e eu gosto bastante do produto. Faça uma experiência aí, tem outras aplicações, tem o Pure, mas faça uma experiência com a Shield que você vai ver que dá um belo resultado. Queria agradecer também a TOSE do Brasil, que nos apoia nessa condição aqui de levar entretenimento, de levar qualificação para o mercado. A TOSE do Brasil é muito importante, ela tem uma divisão chamada Tropical, e essa divisão Tropical ela fornece para a parte de distribuição de ar, grelha, difusor, damper, né? Difusor linear para casa de alto padrão, aqueles difusores ali, ó, essas grelhas aqui que vocês estão vendo, a TOSE fabrica ela, só que a TOSE tem uma divisão chamada Tropical, que não tem nada a ver com uma empresa chamada Tropical Rio, que também trabalha com distribuição de ar. Também é uma empresa aqui do Rio, mas a TOSE não tem nada a ver com a Tropical Rio. Tropical é uma divisão da TOSE, só para deixar claro que são duas empresas distintas, porque às vezes o pessoal no Rio de Janeiro vai procurar a Tropical Rio achando que é a TOSE, e não é. Tropical Rio é uma empresa, a Tropical é uma divisão da TOSE, é outra empresa. Beleza? Queria agradecer também a Cameras do Brasil, fluido de qualidade, está sempre apoiando a galera aqui, sempre incentivando a qualificação do mercado. O intuito desse programa é a qualificação do mercado. E agradecer aí o pessoal, Renato Sischini, Carlos, Lucas Fugita, Amaral Gorgel, a galera está sempre nos apoiando. E falando, Job, leva conteúdo para a galera, que esse é o intuito da Cameras. Queria também agradecer a nossa madrinha Armacel, que dá um banho em qualidade de isolamento térmico e também tem um comprometimento com o aprendizado. A Armacel do Brasil tem inúmeras aplicações para isolamento térmico e eu gostei desse dado da ETP do professor Alexandre, que em torno de 7% da energia é desperdiçado por falta de isolamento térmico. Olha só que curioso, 7% da energia elétrica do mundo é desperdiçada por falta de isolamento térmico. Dados da Escola Técnica do Paraná. Bom, queria agradecer também a Clima Rio, que é a nossa mãezona. Obrigado, Gilson, pela oportunidade, sempre está nos apoiando a levar conhecimento para a galera. Beleza? Sem mais delongas, hoje o tempo está curto, porque é dia de eleição, sei que você tem que votar, então a gente vai falar hoje com um camarada que eu tenho uma admiração gigante, e é aquele camarada que tem aquele sentimento que é: vamos se unir, velho. Não tem divisão. A gente está aqui para se unir, se alinhar e se ajudar. Então, assim, é um camarada que entendeu que o nosso mercado não tem que ter competição, e por isso minha admiração por ele.
Quando a gente se encontra lá, a gente bota a resenha em dia, parece dois irmãos, parece que a gente se conhece há 30 anos e é um camarada que eu tenho admiração. Eu indico o curso dele com a maior tranquilidade do mundo, porque é um camarada que gosta do que faz, está sempre antenado. Todos os treinamentos que eu vou lá em Fortaleza, ele está sempre lá com o caderninho dele anotando, e isso me motiva, isso me deixa muito feliz, saber que um cara que tem um conhecimento gigante está ali buscando melhorar. Então, eu me identifico muito. E hoje eu vou trazer aqui nosso mestre, nosso engenheiro de tudo, grande Lauander. Um abraço, professor. Bom dia. Fala, grande Job. Bom dia, pessoal. E vamos aqui, é isso aí. A admiração é mútua, tá? Sabe que eu sou seu fã. E deixo claro que já de entrada aqui, o que eu sei de termodinâmica, eu aprendi no treinamento desse cara aí, viu? Esse cara aqui. Então, eu sou E o que aluno eu sei também. eu não sei, eu não fiz o curso do Lauander. Mas assim, o que eu sei de eletrônica, eu peguei no videozinho que ele bota lá gratuito. É isso aí. Show de bola. Professor, Então, até brinquei aqui, que foi o seguinte: termodinâmica ou eletrônica, né? eu vi A aí o gente, tema. a gente sempre fica ali, pô, e aí, é assim, eu acho, lógico, eu puxo sempre o lado da termodinâmica, né? Eu tô aqui, né? Sempre puxo pro meu lado aqui. Eu brinco assim, e queria que você colocasse sua opinião sincera sobre isso. Eu até falo nos treinamentos, tipo assim, cara, a eletrônica ela começa aqui e termina aqui. Ela tem um circuito que ela inicia aqui e termina aqui. E a termodinâmica, ela inicia aqui e você não sabe onde ela vai parar. E isso torna a termodinâmica, ao meu ver, mais complexa que a eletrônica. Lógico que eu tenho suas particularidades. Cara, tu concorda com isso? Vamos lá, até a gente brinca, né? Que como eu estou aprendendo a parte de termodinâmica do curso de Job, eu, naturalmente, como um aluno dedicado, eu quero ter a prática, né? Então, eu vou atrás de equipamentos e tal. Aí eu fui tirando dúvidas com ele e com a equipe dele, né? O Valdemir, grande Valdemir. Ah, o E Valdemir aí, é um monstro. a gente, tirando dúvidas, ele dizendo, professor, tá gostando mais da termodinâmica, né? E tal. Só que, Job, eu me coloco como aluno, e aí vou responder a tua pergunta, tá? Mas eu me coloco muitas vezes como aluno para entender muitas vezes o meu aluno. Entendeu? A dificuldade que o cara tem no início. Porque até 2021, até ano passado, eu sabia que o split era duas máquinas que gelava a parte de dentro e esquentava a parte de fora. Entendeu? Eletrônica, manjava da eletrônica do ar-condicionado, mas a termodinâmica, depois que eu comecei a estudar, que eu vi que, pô, não sabia de nada, só sabia que a estrutura ali, que eu ia tirar os parafusos e ia botar os parafusos. O que é que eu vi ao estudar a termodinâmica? Que assim como a eletrônica, talvez não tenha essa visão de começo e final assim, né, que é tão, Sim. eu acho tão complexo quanto, tá? A minha opinião é que é tão complexo quanto o ar-condicionado. O cara diz assim, ar-condicionado é muito fácil. O cara que acha fácil o ar-condicionado é porque não conhece, né? Ele acha que é só botar na parede, parafusar e conectar as tubulações. Né? Que E o pode que ser o meu caso, eu achar que a eletrônica inicia aqui e termina aqui, porque eu conheço pouco. Exatamente, exatamente. Faz sentido, exatamente. Então, o que eu percebi, na verdade, é que a termodinâmica, assim como a eletrônica, se você souber os fundamentos de ambas, você se vira, sabe? Você starta de um patamar muito melhor do que o cara que não tem o fundamento. Job, essa semana eu estava analisando um Schiller. Cara, É termodinâmica, velho. é, Termodinâmica é a E aí, Vera. e para mim, que eu nunca fiz um curso de Schiller, certo? Eu fiz o curso do Job, só, pessoal. Eu não estou pagando pau aqui, né? Não pago nada para isso aqui, não. É porque eu sou professor, e professor bom, curso bom, eu indico, naturalmente. Né? E aí, eu bato o olho no Schiller e eu vou procurar os componentes básicos do ciclo básico, tá lá, cara. Tá lá, velho. Isso é Funcionamento, incrível. Isso é entendeu? incrível. E É aí, na quando você. eletrônica, se for para eletrônica e com os fundamentos, é por isso que meu treinamento eu não foco em trocar peças. Eu chamo carinhosamente de trocadores de componentes, né? Ah, deu defeito nisso, troca isso. Ah, erro tal, troca isso. Erro aquilo, troca aquilo. Esse cara é que nem, sei lá, prestou vazamento, veda linha tal, sei lá, eu não sei, tu sabe mais exemplos do que eu da parte mecânica. Mas se a gente não entende o fundamento, a base ali, para poder pensar, esse é o ponto, né? Poder pensar a análise quando você tem fundamento,
E aí, nos dois mundos. E eu acho que eu busco, quando eu estou num processo de aprendizado, e abrindo parênteses aqui, Diogo, o Gladstone, que é meu suporte, que é climatônico da empresa, ele é um pé de valsa, ele se garante dançando. Ele é nível professor. Eu estou aprendendo com ele. Estou fazendo aula de dança. E tem fundamento. Entende, ó? Ele vai me ensinar o quê? Ele começa a aula explicando o fundamento. É assim que funciona assim. Entende o fundamento, que o resto é firula. E eu trago. Aí eu estou estudando 3 mundos completamente diferentes: eletrônica, climatização e dança. Se eu entendo o fundamento, o resto é firula, vamos dizer assim. Você consegue consertar a máquina dançando. E assim, eu brinco que assim, é igual regra de sinais. Como que você vai fazer uma equação de primeiro grau sem saber regra de sinais? É o fundamento. A regra de sinais é um fundamento. E se você não souber esse fundamento, e eu trago isso para o ciclo básico. Cara, o Fernandão de Paula fez uma pergunta muito bacana aí, que foi assim: bom dia, meus mestres. Uma dúvida. Para se consertar uma placa eletrônica, necessariamente precisa saber de mecânica? Cara, isso é muito importante. Eu acho isso muito legal. Porque eu sempre tive aquela questão de assim, cara, como que o cara é só de eletrônica vai entender o que está acontecendo na parada lá no rolê? Porque aí eu vou um pouco mais longe. Vamos supor que o cara faça uma carga de fluido com um fluido que não tenha procedência e dentro desse fluido tenha vapores não condensáveis. Olha só que louco. Se você colocou um fluido com vapores não condensáveis, a corrente de trabalho do compressor tende a aumentar, porque a pressão de trabalho aumenta. Consequentemente, o IPM está fazendo um trabalho maior. Um componente eletrônico está sofrendo por uma carga de fluido que não foi feita de maneira... Tá certa a minha colocação, mestre? O que você acha dessa pergunta dele aí? Vamos lá. Ótima pergunta mesmo, ótima pergunta. E eu vou trazer diferentes mundos para essa pergunta aí, diferentes respostas. Vamos lá. Eu venho da eletrônica industrial, tá, pessoal? Dando um pouco da minha procedência. Onde caiu de paraquedas na climatização? Não, eu aprendi manutenção eletrônica. Eu sou engenheiro mecatrônico e aprendi eletrônica na faculdade. Me apaixonei por eletrônica lá e fui trabalhar com manutenção eletrônica na indústria. E job na indústria é o seguinte: eu estou no meu laboratório, aqui, ó, sentadinho, no ar-condicionado, pá. Chega uma placa de um equipamento que eu não sei nem que existe, certo? É eletrônica? É, a gente vai lá e repara. E volta lá e o operador da máquina está lá. Então, na indústria eu ganhei esse conhecimento, vamos dizer, essa habilidade. Entender que, por isso eu digo que a eletrônica é uma só. Eu pegava uma placa que eu não sabia nem que equipamento era, mas por ser uma placa eletrônica e alguém lá restringiu o defeito à placa, eu conseguia reparar a placa. Quando eu vim para a climatização, porque meu pai é instalador, eu via a demanda no mercado e tal, migrei para quando eu fui abrir minha empresa Lautec, eu migrei para a climatização. Eu chego com esse mesmo pensamento, tá? Então, sim, dá para se reparar uma placa, mesmo que você não conheça da climatização. Zero. Eu digo que quando eu comecei, sabia zero. Hoje, sabendo um pouco mais de climatização, eu sei que eu sabia zero lá atrás. Eu achava que sabia. Achava que tinha uma noçãozinha, entendeu? Então, por quê? Porque os fundamentos de eletrônica, pouco tem a ver com climatização. Certo? Como funciona a placa eletrônica, não tem nada a ver com o princípio termodinâmico do ar-condicionado. Isso é outra dinâmica. Então, para reparar a placa em si, basta saber de eletrônica. Basta entre aspas, né? Que é um mundo. Porém, aí vamos lá. Na minha jornada, num certo ponto, eu decidi aprender climatização. Por quê? Vamos lá, eu sou professor e eu lido diariamente, a minha empresa Lautec lida diariamente com instaladores. E aí eu vi a necessidade na Lautec eu botei também a parte de climatização, né? Você sabe muito bem disso, a gente conversou com você aqui. Eu botei a parte de climatização. E aí se eu boto na minha empresa a parte de climatização, meu eu técnico não me deixa ter uma área na minha empresa do qual eu não entenda. Sim. E aí eu fui estudar sobre. E ao estudar sobre, é o que a gente conversou aqui, quando você veio aqui, eu vi uma nova profissão surgindo, que é juntar a climatização com a eletrônica. Então, a minha base eletrônica, com o que eu construí de aprendizado em climatização, me deu um poder a mais. Né? E aí, meus profissionais, eu estava falando para você aqui, quando você veio aqui, meus profissionais hoje da Lautec, eles são muito cobiçados no mercado. Eu canso das vezes que empresas vêm, às vezes eu perco, infelizmente, que empresas vêm na Lautec e dá um preço pro cara mesmo. Tipo, os caras ficam bonitão, gostosão.
Se você parar para analisar, cara, é super merecido, porque às vezes o cara trabalha ali, uma oferta de trabalho, porra, é bacana pra caraca, velho. Tu saber que tu criou aquele cara e dar uma oportunidade pro cara viver a vida dele com um salário digno, cara, eu acho muito maneiro essa parada. E vamos fazer mais, não tem jeito. A gente vai tentar manter ali na medida do possível, né? Pô, vamos ver, cara. E aí, dá? Pá. Porque perder um profissional é sempre perder um bom profissional, né? Mas, assim, no fundo, a gente fica feliz também de o cara, pô, tocar a vida dele de uma maneira legal, né? E a gente que tá fomentando o mercado, né, cara? O cara entra na minha empresa, no ponto de vista de eletrônica, muitos deles, eles não sabem de nada. Eu digo para eles, ó, eu vejo o futuro de vocês. Hoje, nenhuma empresa, então, esse cara que eu citei aqui, o Gladstone, ele foi a rodar em todas as empresas de Fortaleza. Nenhuma quis ele. Aí eu vi vontade do cara, entendeu? É um dos meus melhores alunos, historicamente. E aí, o cabeludinho, né? É o cabeludinho. Frank Aguiar, pô, Frank Aguiar. Também. E aí, ele é um dos melhores profissionais, reconhecido a nível nacional, porque ele é suporte do meu curso. Legal, muito legal. Conhece o cara, entendeu? Então, aí se um cara desse pega ano que vem sair, você fala, pô, que legal, mas no fundinho fica o inimigo assim, tu vai se fuder lá, seu filho da puta. Não, esse aí eu faço questão, esse aí eu jogo junto com ele, porque é tipo braço direito, entendeu? Esse é o cara que... Tu fala assim, não, vai lá que eu tô feliz por você, mas no fundo tu vai se fuder lá. Sem vergonha, né, meu? Mas enfim, eu não sei mais qual era a pergunta, me perdi aqui. A pergunta era que era essa, se o cara conseguia sem saber de mecânica, né? Consegue reparar sem saber de climatização, porém, se o cara tiver climatização, aí se você sendo um instalador, sendo um mecânico de refrigeração, agregando a parte eletrônica, você se torna um profissional completo no nosso mercado, porque a máquina de ar-condicionado tem os dois mundos. Não é porque o Lawanda veio de curso e está dizendo isso para você. Não é porque se olha para o ar-condicionado, ele tem os dois mundos. Ele tem, vamos lá, vamos para Job e refrigeração. O Job tem noção eletrônica. O Valdemir... né? O Valdemir é quase um professor de eletrônica. Eu queria saber o que o Valdemir não conhece, cara. Sério mesmo. Caralho. Entendeu? Então, olhando do ponto de vista de empresa, a Job e a refrigeração tem as duas habilidades. A Lautec, do ponto de vista de empresa, tem as duas habilidades. Então, você que tem empresa na climatização, você deve ter as duas habilidades. Estou falando de duas empresas que têm sucesso na climatização. Galera, eu vou abrir aqui para vocês e eu falo de números abertamente, tá? Eu falo de números abertamente com vocês. Porque eu acredito que a gente tem que bater palma para o empreendedor. Hoje é dia, né? E o verdadeiro político desse país é o empreendedor que bota emprego aqueles filhos que dizem, tem tanto desemprego, que dá emprego foi a gente, galera. Entendeu? Ele não deu emprego para ninguém, ele dá emprego a gente. Então, a gente que tem... Eu bato palma pago um pau para empreendedor para caramba. E assim, esse mês, quando eu falo de empresas, quando eu falo das nossas duas empresas, por exemplo, esse mês, a gente passou de 100k de faturamento no mês. E eu sei que isso, na realidade, de 90% dos instaladores. Entendeu? Eu sei que isso não é realidade. E eu falo isso não é para me gabar, não. É para você entender que é possível, pô. Eu conheci ano passado. Exatamente. A minha empresa é prioritariamente manutenção eletrônica. E todo o mercado, preste atenção, pessoal, todo o mercado dizia para mim lá no começo que a eletrônica na climatização tinha futuro. Tá maluco, o cara que fala isso é louco, velho. A eletrônica, ela é o futuro de qualquer coisa, porque antigamente você via um chiller com quadros gigantes de estrela triângulo, caraca, a contatora a dar com pau, cara, você precisava de um quadro de 2 metros de altura para poder alimentar uma CAG. E hoje o cara com a porra de um CLP, um controlador, acabou, não tem essa. O chiller está utilizando todo aquele comando elétrico, é uma plaquinha desse tamanho agora. Então, assim, a eletrônica, ela de fato, ela é o futuro. E o cara não entender isso, não tem como. Da mesma maneira que em 2017 a gente começou a falar que o inverter iria vir para ficar, e a gente chegou em Fortaleza, em Recife, em Salvador, e a gente quase apanhava. Que inverte o quê? Isso aqui não vira aqui não, meu irmão. A partir de janeiro não fabrica mais convencional, meu patrão. Aí é o seguinte, quem lá atrás entendeu a mensagem, hoje já está faturando 100k, igual o Lawander mensalmente, entendeu?
Então, assim, num mercado que estava totalmente uma loucura prostituído. Se não viesse o inverter, Laonder, você não ia conseguir esse faturamento. O inverter abriu uma porta gigante no mercado para as pessoas que gostam, que amam e que se atualizam. Então, assim, hoje ainda dá tempo, porque o mercado ainda não virou 100% para inverter. Se você, a partir de agora, começar a focar na tecnologia e entender que quando tiver um boom de problema, não vai ter gente qualificada para consertar, e você começar a se dedicar, quando o cara que está concorrendo com você no bom sentido ameaçar a virar a chave, tu já está lá na frente. Entendeu? Voando. Ó, o Jorge Reinaldo fez uma pergunta bem legal. Ele, Job, tenho receio em consertar placas. Quem conserta, testa a placa e as condições termodinâmicas do aparelho. É confiável fazer esses testes? Isso é importante porque eu sempre falo isso. Eu não reparo placa. Eu, Job, não reparo placa. Eu não, a não ser que já não tenha aquela responsabilidade agregada, eu pego a placa, Lander, cara, vou mandar fiquei até de mandar umas placas de VRF, não mandei, mas vou mandar. E aí, sem responsabilidade. Mas assim, de fato, quando você tem um Lander que está exposto, que é fácil você cobrar, se você for lá no Instagram, mas tem muita gente que não tem essa visão. Então, o cara tem uma lojinha, não adianta tu reclamar dele. Se ele consertar a tua placa e virar as costas para você, tu fica na mão, não tem nem para onde reclamar. Então, assim, eu não conserto placa por quê? Porque, de repente, eu não tenho um Lander aqui no Rio. Se eu conhecer um cara com perfil do Lander confiável, honesto, pode ser que eu repare em algumas situações, porque eu não vou terceirizar a minha responsabilidade. Eu estou de frente para o cliente e eu acho que isso hoje é um grande receio do instalador, né, Lander? De tipo assim, porque é ele que fica de frente com o cliente dele. Leva a placa para o Lander, se não ficar bom, a culpa é dele lá para o cara. Como que tu lidar com isso, cara? É confiável mesmo? Sem as condições termodinâmicas? Como que é? É por isso que eu luto. Por isso que eu defendo. Ó, galera, eu sou o líder dos climatrônicos, né? O climatrônico é mais do que só uma profissão, é essa profissionalização que eu busco do mercado, entendeu, Jorge? A gente tem a visão do cara que criou esse termo, né? Climatrônico. Hoje eu criei esse termo e virou uma profissão, né? E está se tornando profissão da galera. Já pode ser doutorado, mestrado aí, já criou uma. Exatamente. E aí, mas vamos lá, olhando a fundo essa palavra, o que eu bato com meus alunos é profissionalizar. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem visão do cara da eletrônica, esse cara que tu falou aí. Eu vou mandar pro carinha lá que ele vira as costas e eu que me lasco com o cliente. Infelizmente, é o padrão que a gente vê do técnico de eletrônica lá que reparava TV. É o cara, um senhorzinho lá, com um monte de equipamento pendurado em cima dele, de Havaiana, sabe, esse cara não passa credibilidade. O eletrônico, ele tem um síndrome de acumulação, né, velho? Não é possível, que é tanta bugiganga. Cara, todo eletrônico é acumulador, velho. Demais, é verdade. Eu até tenho uma sala só de sucata, lá na empresa. Então, isso é verdade. Mas a Lautec, ó, não é mais só o Lander que repara a placa, não é o carinho lá que repara a placa. Tem uma empresa de reparo de placa. Então, o CNPJ é um ponto físico. A minha empresa, quando você entra, a recepção é aconchegante, sabe? Mesmo. Eu busco profissionalizar o mercado. E não ser uma coisa amadora. É uma caixa. O meu cliente recebe a placa dele numa caixa de plástico bolha. Os caras que de foto. Aí a gente melhorou o mercado. Essa semana eu vi meu concorrente com caixa com a logo da empresa dele. Eu disse, caraca, tá aí. É isso aí, é para isso que a gente tá, para profissionalizar a porra do mercado, entendeu? Porque o cara entregava uma sacola plástica de mercantil. Do Guanabara. E por isso passa essa descredibiliza. Mas vamos para a pergunta aqui, ó. Esse receio, o que é que eu ensino, né, para os climatrônicos? Eu não gosto, inclusive, de pegar a máquina, Job. Eu gosto de receber só a placa. Porque, na minha análise, a função de diagnosticar se é placa ou se é a máquina é do mecânico que está lá analisando a máquina. Ele vai dizer, ó, a sua máquina está boa e o defeito está na placa. Essa questão que tu trouxe agora há pouco, do fluido, né? O fluido, se estiver contaminado e tal, gases incondensáveis, vai aumentar a corrente do... Beleza, isso aí é uma coisa do mecânico. Identificar isso, ele que botou o fluido ruim, ele cogitar essa possibilidade. E eu recebo a placa. Na Lautec, eu tenho algumas máquinas de teste. E quando eu comecei, eu não tinha. Aí eu tinha garantias disso daí. De novo, a empresa tem que dar garantia. O cara tem que dar garantia, pô. O job de confiança e dizer para o cliente dele que tem reparo, ele tem que ter uma empresa que corra junto com ele.
Que na hora que ele diz assim, lá o Under, ou lá o Tech, cara, deu BO aqui. Pô, vou mandar uma equipe aí. Pô, vem, traz aqui que tem garantia. Isso aí a gente joga junto com o instalador, né? Joga junto com o cara que tá em campo. E aí a gente testa a máquina em carga. Porque sim, tem defeitos que são apresentar em carga. Então, se eu tenho uma máquina 9.000 BTUs, eu reparo ela em bancada, lá, a nível de componente. Pessoal, repara o que eu falo, é repara a nível de componente. Não é trocar a placa, não, tá? É reparo de ir lá no componente que tá com defeito e trocar o componente. Troquei, a máquina voltou a funcionar em bancada. É um defeito, por exemplo, de compressor, de sobrecorrente, vai para carga. Ah, Wander, o defeito só dá depois de 8 horas de funcionamento. Depois roda aqui 16. Depois roda aqui 2 dias aqui na nossa máquina. A gente tem uma máquina... Com carga, com carga. Com carga. A gente tem 4 máquinas, onde a gente fez um vácuo abaixo de 500 microns, botou carga por massa. Então, é um modelo padrão, onde eu vou lá e coloco a placa, ela puxa a corrente nominal de trabalho. Então, isso aí eu minimizei demais as minhas garantias, entendeu? Então, esse seria o correto, né, Londres? De assim, um cara que é climatrônico, o certo, porque de fato, ao meu ver, o cara pega uma placa hoje, que é o grande volume do mercado é esse. O cara pega uma placa da condensadora e leva para a bancada. Aí o cara vai lá e troca, por exemplo, uma ponte de diodo. Trocou a ponte de diodo. Cara, ao meu ver, ele tem que botar essa máquina em carga para ver o que está acontecendo de fato com o funcionamento dela ali, com a corrente de trabalho do compressor circulando. Eu acho que essa é a condição que se deve ser avaliada, a condição de trabalho da máquina. E não naquela condição de um componente estourado, um componente carbonizado. E aí, se você toma essa ação, aí de fato a gente já está falando de uma outra metodologia que aí eu me sinto seguro. Aí eu me sinto seguro. Agora, levou só a placa, meu patrão. Aí, troquei aqui. Cara. Vem, testou. Vai lá e vê se tá certo. Eu quero falar assim, né? Troquei aqui. Vai lá, cara, testar no teu cliente. Pô, testar no cliente, velho. Aqui, ó, o Silveira em vídeo colocou, ó, aqui na minha região tem um técnico que é climatrônico. Se é climatrônico, é aluno do Laonde, não tem como. Se não funciona, ele vai até o cliente comigo. Você faz isso também, Laonde? Também, cara, também. Pô, legal. A gente, assim, a gente tem garantia, né? Da garantia, então, geralmente é assim, o Job trouxe a placa, a gente testou nossos testes. E assim, Job, depois que a gente fez isso, está bastante tempo que a gente fez essas máquinas de teste. As garantias que a gente tem é muito do instalador, chega lá, não consegue instalar, esquece de botar a solução no local, troca o neutro pela comunicação, sabe? Algum defeito que está lá, alguma falha da instalação em si. Mas a gente dá sempre um suporte. O cara volta em garantia e deu garantia de novo, a gente vai lá no cliente, analisa e tal. A gente corre junto, né? A gente é parceiro, a gente entende que a gente é parceiro do instalador. É o nosso principal cliente, é o cara que a gente corre junto. Outro dia aqui, o que aconteceu? Um camarada me chamou, e aí, cara, isso aí foi uma parada típica, assim, que eu fiquei bem assim. O que aconteceu? O cara pegou um mini VRF da LG, e aí ela tem 2 capacitores grandão, azul, quadradão. E aí, o que aconteceu? Derreteu, Laone, mas derreteu mesmo, igual manteiga, velho. Derreteu, ficou derretido. E assim, uma carbonização severa ali. E aí, o que ele fez? Ele não tinha vivência com VRF. Olha só que louco, velho. Ele não tinha vivência com VRF. Ele tirou a placa, porque ele viu visualmente um problema na placa. Tirou a placa e levou para um técnico eletrônica. Um técnico eletrônica cobrou R$ 2.500 para consertar. Ele foi, deixou a placa com o cara, foi no cliente e falou, para consertar a tua máquina é 5 mil. Aí o cliente, plau, pagou. Ele pagou o cara da eletrônica, pegou o dinheiro, desceu, fez o que tinha que fazer, fez a compra do mercado, né? Foi embora. Quando ele trouxe a placa reparada, botou no mini VRF e a máquina partiu. Funcionou. Um tempinho de funcionamento, CH29, erro de sobrecorrente no compressor. Aí, beleza. Nisso, esse período de reparo, esse período de dar o orçamento, é um período longo, demorou 1 a 2 meses. Quando ele botou a placa, quando ele botou a placa lá, o cliente já queria a máquina rodando. O que aconteceu? A máquina não rodou, dava erro, ele voltou no cara da eletrônica. Ele, tá dando problema lá. O cara, meu irmão, a placa tá boa. Se tá com problema lá, o problema é lá, tu se vira. Virou as costas pro cara. E aí o cara não queria devolver o dinheiro, não queria ir lá ver, não teve negócio, tipo assim, me livrei do problema, meu irmão, o problema é seu agora. Que eu acho uma puta de uma sacanagem, porque R$ 2.500 é um valor considerável.
Sim. Né? Resumo da ópera. O cara foi devolver os 5 mil para o cliente. O cliente falou, não, nada disso. Já passou mó tempão, você pegou o meu dinheiro, falou que ia resolver minha máquina, eu não tenho ninguém para resolver, agora você resolve. Eu não quero meu dinheiro de volta, eu quero minha máquina funcionando. Sabe quanto era a placa nova do Mini BRF? 14 mil reais. E aí, é o que eu tô falando. Cara, cuidado, velho. Cuidado. Tem que ser extremamente criterioso para você tomar uma ação. Cara, viu uma placa carbonizada? Não quer dizer que seja a placa. Algum periférico pode ter ocasionado aquilo. Uma vez eu tive uma experiência, há muito tempo, o Rogério da Split Peças me ligou, falou, pô, Job, eu troquei um IPM aqui em São Paulo, de uma placa da Samsung, e eu mandei para um instalador no Rio, e a placa deu o mesmo problema. E eu tô com medo de fazer um novo reparo e mandar a placa de novo. E aí, cara, o problema pode estar lá. Você consegue dar uma olhada para mim? Fui lá. Cara, o IPM estava justamente em curto, em uma saída do V. Na mesma que era o primeiro defeito. Eu liguei para ele e falei, cara, a saída do V está em curto, tal. Ele, pô, era o mesmo problema. Cara, quando eu medi a resistência ômica do compressor e botei para massa, o compressor estava em curto. Entendeu? Então, tem que avaliar o conjunto da obra. Acontece muito isso aí com você? Ah, e tem uma pergunta do Fernandão da Friotec aí, ó. Toda placa é reparável? Vamos lá, eu defendo isso daí, né? Sim, toda placa tem reparo, tá? Tem umas que é braba, tem umas que parece um pedaço de carvão, tem umas que é braba, toda preta. Vamos lá, vou explicar. Toda placa tem reparo e eletrônica é um só. Já falei que eletrônica é um só, são as minhas frases de efeito, né? Tu tem lá, não sei o que, é assim que eu te pago, né? Tô cansado de ser enganado? Tô cansado de ser enganado. Então, toda placa tem reparo, sim. Eu vou explicar por quê. Olha, Léo, tem um cara na minha cidade que disse que essa placa não teve reparo. Se a placa não tem reparo, é por alguma coisa que eu estou incapaz de conseguir repará-la. Por exemplo, Diogo, você falou aí, carbonizou. Se uma placa carbonizou, eu consigo recuperar a carbonização? Consigo sim, tá? Só que às vezes fica inviável. Vai ficar tão caro que não vale a pena para o cliente. Lembrando, não é que não tem reparo, mas vai ficar inviável. Vai dar muito trabalho, vai ficar muito caro para o cliente, vai ser melhor ele comprar uma nova. Certo? Então tem reparo, mas não vale a pena. Reparo tem, mas não vale a pena. Outro ponto. Oxidação. Às vezes tá. Regiões litorâneas, aí no Rio você sofre muito com isso. Então, aqui também, aqui em Fortaleza. Então, tipo, a oxidação já correu a placa toda. Tem condições de reparo? Tem, eu posso sair reparando trilha a trilha. Recentemente, lá na empresa recuperou uma placa com 14 trilhas abertas. Caralho. Aí eu vou lá reparando trilha a trilha. Posso reparar. Vai valer a pena? Talvez eu possa negociar com o cliente, se eu tiver uma placa semi-nova e tal, fazer uma negociação bem bolada ali, para ficar melhor para o cliente e eu não reparar aquela placa. Não é que ela não tem reparo, é que não vale a pena. Terceiro ponto é microcontrolador, que é o grande terror da galera. E o microcontrolador, ele pode ser regravado. E eu vou entrar no assunto aqui muito mais avançado, a galera pira quem trabalha com computação eletrônica. Você pode ser regravado o microcontrolador, tá, pessoal? Tem uma programação interna dele, e se você tiver a gravadora e tiver o microvirgem, você tira a informação do bom e bota no virgem. Mas mesmo ele carbonizado, não, né? Não, ele queima, realmente ele entra em curto, né? Sim. Surto de tensão, né? Deu um surto de tensão na rede, queimou o micro. Ele entra em curto, ele para de processar. A placa fica morta, fica inerte. Daí erro de comunicação, muitas vezes. Sim. E aí, eu posso, sim, recuperar o processador. Desde que eu tenha o conhecimento de ter a informação do micro e ter um micro virgem para tirar o que está lá e botar um virgem com programação nova. Mas então, esse que está lá, você consegue pegar dele mesmo ele estando em curso? Não. Ou você tem que pegar uma outra placa do modelo, gravar e botar... Ah, beleza. Tem um banco de dados ali, né? Então, isso é possível. Ah, não, mas na minha cidade o cara não consegue. Eu nem todos os microcontroladores eu consigo regravar. Preciso regravar alguns. Nem todos ainda. Eu sei que é um processo que ainda... Eu ainda estou estudando, vou chegar num ponto e eu vou conseguir entender mais sobre os outros microcontroladores, já que cada marca é uma família de microcontrolador. Mas tem reparo. Eu só não consigo ainda em alguns, né? Ou tem reparo, só o técnico da velocidade não consegue ainda. Então, eu defendo sim, toda placa tem reparo e por causa disso, porque tem. E assim, o Barris de Fá, que é meu irmãozão lá de Goiânia, ele tá falando aqui, Lawander, o relé colado e desgaste do mesmo, o problema é a corrente elétrica
ou calma aí, o mesmo problema de corrente elétrica, ou é correto simplesmente trocá-lo? Porque é o seguinte, esse problema que é muito comum, por exemplo, na Carrier, por exemplo, algumas máquinas, já peguei da Gri também, com relé colado. Mestre, isso está mais relacionado à baixa qualidade do relé ou, de fato, as variações elétricas que acontecem? O relé é um dispositivo que ele fica chaveando direto, abrindo e fechando, e ele cria arcos elétricos do funcionamento dele, tá? Então, todo dispositivo de chaveamento, todo dispositivo chaveador, um relé é um chaveador, abre e fecha, um transistor é um chaveador, abre e fecha, um IPM é um chaveador, abre e fecha. Eles tendem a danificar mais rápido, tá? É normal. E como o relé é mais arcaico do que o transistor, por exemplo, ele é mecânico, aí esse contato vai carbonizando. Então, o funcionamento dele mesmo vai danificando ali. Não é um surto elétrico que queima um relé, geralmente. É o liga e desliga, né? É o liga e desliga, e não, assim, o certo é trocar. O certo é tirar o que tá lá e botar um novo, porque abrir para recuperar ele não vale a pena. Tá? Ô, mestre, você falou uma parada aí que chama a atenção de muita gente, né? Muita gente mesmo, e assim, eu queria bater nessa tecla aí. Bora. Cara, muita gente tem receio com a questão da maresia nas unidades externas, nas placas externas. Beleza? O Rio de Janeiro e Fortaleza, onde a gente reside, é bem parecido nessas condições, é muito agressivo, a salinidade é muito alta, o fluxo de ar, geralmente a condensadora fica os postes na beira da praia, e aquele ar, cara, vai passando ali, deixando sal com força nas unidades. Cara, eu preciso realmente ter esse receio com a maresia numa máquina inverter? Ou eu posso tomar alguma ação para prevenir? Ou ela segura a barra e dá para bancar ali uma maresia mesmo, e dá para encarar, se o cara fizer só uma manutenção normal, daquele jeito que ele tem que fazer. Qual é o melhor caminho nessa parte aí? Porque muita gente ainda tem receio. Eu já perdi esse receio, beleza? Mas o que você indica aí como climatrônico para essa galera que está com receio de botar uma placa inverter num ambiente de alta salinidade? Vamos lá. O fabricante ele já entrega a placa toda envernizada, toda isolada das intempéries do ambiente. Né? Então, depende do fabricante, a espessura do verniz é maior ou menor. Vai variar de fabricante. Né? Mas o fabricante já te entrega a placa. Então, a máquina nova, você não deve se preocupar em nada em relação a isso. O fabricante já te entrega a placa protegida da intempérie do ambiente. Seja ambientes que tem muita maresia, seja ambientes que tem muita umidade, que tem... Enfim, todas as intempéries de um animal que passa sobre a placa. Porém, o que a gente segue aqui, o que a gente faz aqui quando o equipamento está nessas condições? A gente dobra uma camada ou triplica uma camada de verniz. Isso eu estou falando do ponto de vista de reparo, tá, pessoal? Eu reparei a placa, então quando eu reparo a placa, eu tiro o verniz da placa. Então seria irresponsável da minha parte devolver a placa para o cliente sem aquele verniz que veio originalmente. E é o verniz spray que você usa? É o sprayzinho? Tem um spray, é o mais fácil vocês acharem no mercado. Hoje, na Lautec, a gente faz o nosso. A gente mistura breu com álcool 100% e faz o nosso vernizinho. Porra, aí sim! Vamos começar a botar no vidrinho e comercializar isso aí, meu patrão! Que a gente gosta mais do líquido, né? A gente pega um pincelzinho e pinta a placa todinha com verniz, né? Igual pinta uma parede de verniz. Sim. Igual pinta uma porta, por exemplo, de madeira. E aí, quando está nessas condições que eu reparei que eu tenho que tirar o verniz ali, eu tenho que renovar uma solda e fica aberto, eu dou 2 ou 3 camadas. Né? Geralmente a gente passou uma camada em condições normais, lá fica na praia. Veio já oxidado muita coisa. Então, vou refazer as oxidações, vou melhorar ali para evitar que abra. Geralmente é assim, Diogo. A trilha que a gente recupera, ela não abre em outro canto. Pode dar defeito em outra trilha oxidada. Eu não consegui Mas aquela ali, aquela que você refez... cara, é garantida, ela não volta a abrir novamente, entendeu? É garantido. Por oxidação, não. Só se for um surto de corrente muito alto e estourar a trilha. Né? Sim. E aí a gente dá 2, 3 camadas a mais de verniz. Essa é a proteção que a placa precisa para as intempéries. Né? Sabe aquela placa da Electrolux barril? Que é igual que máquina de lavar? Que vem cheio de... É silicone aquilo, não é verniz? É tipo um silicone, né? É o verniz dela ali.
Ali Tu seria deve xingar ideal. muito os caras, tu deve xingar muito os caras da Electrolux, cara, daquela Já porra xinguei aí, né? bastante, já xinguei bastante. Hoje eu me acostumei, mas já xinguei bastante. Mas é igual em máquina de lavar, né? Ali é uma proteção mesmo bem robusta, tá? Ali, de fato, a oxidação de maresia não atinge de jeito nenhum, tá? Então, o que acontece? Aquela que tem as camadas mais finas, com o tempo pode ser que as intempéries vá corroendo até o verniz. E aí pode ser que com o tempo oxide a trilha porque o verniz morreu ali. Perdeu o verniz naquele ponto. Sim. Essas que são mais espessas ali é quase impossível do verniz atingir. Numa, Da maresia atingir. numa manutenção preventiva para a galera que já está aí na beira da praia, instalou uma máquina lá e o cliente tem 1 ano. Um ano, beira da praia, Fortaleza, lá, praia de Iracema, couro comendo, eu aqui na Barra da Tijuca, o sal ali 1 ano, o cliente usando um multi, uma máquina de valor agregado alto, uma splitzinha aí da Fujitsu, da Daikin, da LG, trabalhando 1 ano. Cheguei lá para fazer preventiva e higienização do local. Mexo na placa para garantir alguma coisa, faço uma análise visual para ver se tem algum ponto de oxidação. O que eu faço nessa situação, professor? Vamos lá, bateu o olho na placa. Se não tem conhecimento de placa, nem encosta, certo? Por quê? Então, experiência em relação a isso, Diogo. E não é na climatização, não. É lá na época da indústria. Uma empresa, eu não posso citar o nome, pegou um contrato de manutenção, que nem a gente da climatização é acostumado a ter contratos de manutenção, né? PMOG e tal, Paraná. Sim, Você vai lá sim. para melhorar o sistema, manter o sistema operando. Foi o que essa empresa fez. Pegou uma linha de produção, sei lá, 20 equipamentos, pegou os inversores de frequência desses equipamentos e fez uma limpeza. Uma limpeza, uma preventiva. Tirou a poeira, papapá e tal, sei lá, resolveu o verniz. Ao voltar os equipamentos para as máquinas, tipo, metade não estava mais funcionando. Certo? Então, e ficou com um BO gigantesco. Aí foi corrigir e tal. Era uma empresa de manutenção eletrônica. Hoje, eu não vejo, com o conhecimento que eu tenho hoje, pode ser limitado, tá? Mas eu não vejo sentido ter uma manutenção, ter um contrato de manutenção de placas de ar-condicionado. Porque a gente trabalha na corretiva, a gente não trabalha na preventiva. Porque, às vezes, quando eu vou mexer na placa, eu posso botar defeito. Então, sim, isso é muito eu comum. não conheço. É muito comum. Quem nunca foi higienizar o equipamento, quando foi ligar, ele parou de funcionar. Pô, uma vez eu tomei uma surra porque caiu uma gota d'água na receptora. E a água na receptora deixou a máquina sem controle. Maluca, a água dava uns contatos na receptora, a máquina acendia, apagava, acendia, apagava. Eu falei, caralho, que porra é essa? Tá possuída essa porra? Caralho, eu consegui pegar uma gota d'água, eu falei, caralho, é essa porra. Aí sequei, peguei na época, não sei se foi um secador de cabelo, alguma coisa, bem botei lá, a porra voltou a funcionar, velho. Ou então, assim, você não indica o pessoal na manutenção preventiva fazer nenhum tipo de correção ou maneira preventiva, passar um paninho, nada, um pincel, nada. No Deixa máximo, ele... um pincel seco para tirar a poeira, na minha opinião. No máximo, um pincelzinho seco, tira ali a poeira, tá? Não deixa cair. Porque o verniz, ele é resistente à maresia, né? Ele não sai tão fácil assim. Isso. Não sai. Até porque, se tu não... vou passar verniz, que o Laone disse que passa 2, 3 camadas quando tá na praia. A gente passa verniz, pessoal, com placa limpa. Se tu passar verniz com placa empoeirada, cria uma goda, tu cria uma parada lá que não sei nem como é que chama aquele negócio. Pode atrapalhar a dissipação de calor de alguns componentes também, um excesso de verniz? Pode atrapalhar. Poeira, se você pegar com placa empoeirada, limpar só com o pincel. Em laboratório, a gente lava, pessoal. A placa, ela aceita água, mas em condições controladas. Eu lavo a placa com detergente, com escovinha, né? Boto ela, eu já vi, seco ela 100%. Então, a gente lava a placa. Não vai fazer isso. Mas agora eu vou lavar a placa na minha higienização. Não faça isso. Porque se der merda, a gente é especializado em eletrônica. Se não ligar, a gente identifica que é o defeito. Se você não tem, não mexe. Porque E tem todo um processo de secagem aí também adequado, né? Tem, adequado. O cara vai botar a porra no varal lá do cliente, espera secar aí. Porra, aí é foda. Não dá, exatamente. Então, no máximo, um pincelzinho seco, né? E não renova o verniz, porque para renovar o verniz tem que estar com a placa 100% limpa. E, assim, a poeira, tá? A poeira, até o verniz, ó. Olha que louco. É um dos efeitos mais raros de acontecer, mas acontece. Até o verniz pode conduzir. Poeira conduz, tá? Se tiver muito poeirado, ela fecha ali um contatinho no SMD, ele perde a função dele ali e para de funcionar a placa. Mas eu já peguei até, Diogo, verniz conduzindo.
Como é que sabe que é verniz, não? Se liga só. O componente está em curto. Eu medi lá, tá bipando, tá dando continuidade. Aí matou a placa. Aí eu vou tirar o componente. Pô, identificou o defeito. Tira o componente. Quando você tira o componente curto, das duas, uma. Ou o curto tá lá no componente fora da placa, ou o curto fica na placa. Certo? Se for na placa, é porque tem outro componente curto. Quando eu tiro o componente, o curto nem tá no componente, nem tá na placa. Que magia é essa, bro? O verniz pode ter produzindo uma trilha com a outra, e aí tá fechando um curto o verniz. Isso, o verniz, ou a sujeirinha junto com o verniz, ali cria uma resistência. Cria uma resistência. Quando eu falo curto, não é 0 ohms, tá, pessoal? É tipo 100 ohms, 200 ohms de resistência. A ponto de inoperar a placa. A ponto de mudar a resistência do sistema e não operar o sistema. Então, mais rápido, não sei mais para acontecer. Aí o Rodrigão, que tá lá em Portugal, tá perguntando aí, ó. Pega muita varia por lagartixa, a placa torra porque fecha algum curto. Exatamente. Cara, a placa vem com verniz. Teoricamente, a lagartixa não era para dar contato, mas os pontinhos de solda, o verniz não consegue pegar aquela ponta acentuada. E aí é justamente naquele pontinho que ela fecha o curto. Cara, tem remédio para isso? Descobri o meu segredo, né? Eu tenho um funcionário lá na empresa que ele cria lagartixas e solta ele no mercado para dar. Cara, tem umas marcas que LG, cara. LG, cara. LG chama lagartixa. Chama demais. Aquela plaquinha da LG, da condensadora, que é uma plaquinha menor, não sei qual modelo, acho que tem uma plaquinha menor da condensadora, que é mais quadradinha. Isso, uma pequenininha. Ali é de lei, cara. Ali é sempre que vem com defeito, é com uma lagartixa, uma rã. Aqui no Ceará tem muito rã também. Então, tem um pessoal na região que chama de gia, rã. Cara, e aquela porra ferra o rolê todo da CH05, porque a placa fica com um curto. O PTC atua lá, caraca, e não opera. Porque é o seguinte, o pessoal fica aí. Pô, o Lawander falou do microcontrolador que a placa fica morta. Aí uma galera comentou, acho que foi o Francisco. Eu tô com uma placa assim, mas galera, nem sempre a placa morta é o microcontrolador. O PTC, quando ele abre por causa de algum curto, ele também não se comunica e dá bem parecido. A placa fica morta, não acende LED, não chega a tensão de 5 volts. Então tem que ficar esperto aí, porque um curto pode ocasionar isso. O Dave pegou um motoventilador agora em curto, que não operava a placa todinha, essa semana agora. Então, assim, o que daria para fazer com essa questão da ranzinha, o Lander? Eu pensei em botar, tipo assim, não tem um saco de limão? Saco de limão, aquela redezinha? Cara, envolver uma placa com aquela redezinha. Porque aí o inseto não vai conseguir entrar ali, porque os furinhos bem pequenininhos, né? Não vai atrapalhar a dissipação de calor e pode prevenir que o inseto entre. Perfeito. É isso aí. É isso aí a solução que alguns clientes meus de regiões do interior do Ceará aqui, que vinham muito com esse tipo de defeito, fizeram, né? Pega ou até aquela mosquiteiro, né? Aquela telinha fina que evita passagem de mosquitos. Ele isola a placa. Isolar a condensadora já vai poder atrapalhar alguma coisa, mas isola a placa ali e dá certo. O meu amigo William Jorge tá certo aí. William, bom dia, Job. Não me leva mal, mas o palavrão com um camarada igual você não combina. William, me desculpa, meu amigo, é que eu fico empolgado com o Lawander aqui, mas de fato, falando para outras pessoas não é legal. Mas quem me conhece sabe que eu tento ser o Job em qualquer lugar, né? Mas você tá certo, meu camarada. Eu vou evitar aqui e te peço desculpa aí pelo... Às vezes tá vendo na televisão aí, tem a esposa, tem um filho... Então, você está coberto de razão. Obrigado pelo feedback aí e vou tentar ser mais controlado nessa questão aí. Você está corretíssimo. Obrigado aí pelo comentário. Vamos lá. A gente parece que o papo aqui flui tanto que a gente está aqui... porque, cara, eu me sinto à vontade porque são meus amigos quando vem, né, cara? Quando é um cara mais formal, né, um diretor, a gente mantém uma linha ali. Mas quando é assim, é um parceiro nosso, a gente de fato se sente à vontade e acaba perdendo a linha às vezes. Mas você está certo, cara. Eu acho que isso é um programa técnico que carrega o nome das empresas aqui e você está corretíssimo. A gente precisa manter o padrão e a educação, até porque tem crianças assistindo, tem várias crianças que assistem, então você está corretíssimo, irmão. Me desculpa a todos aí e vamos em frente. Beleza? Vamos lá. Lawander, outra coisa que o seu Francisco lá, o prefeito da Unicamp, colocou aqui,
mas eu não consegui ver. Mas é o seguinte, muita gente, quando faz a manutenção preventiva de uma máquina inverter, tem o costume de trocar a pasta térmica, velho. O que você acha dessa parada aí, irmão? Porque, velho, eu estava conversando com o Valdemir outro dia, é o seguinte, a condição da pasta térmica é trabalhar no calor, velho. Essa é a propriedade dela. Ela tá ali para sofrer mesmo, entendeu? Alta temperatura, alta corrente. Então, assim, ela tá ali para isso. E eu acredito que a pasta térmica ela tem uma taxa de condutibilidade térmica, ela deve ter uma taxa, deve ter um coeficiente de transmitância de calor, que é calculado, deve ter uma quantidade por área calculada, deve ter uma espessura calculada, que a fábrica tem esse discernimento para aplicar. Já o job tem só o dedo e o potinho de pasta térmica. Então, assim, o cara pode atrapalhar o funcionamento da máquina fazendo a troca da pasta térmica toda vez que faz uma manutenção preventiva, mestre? Se não souber utilizar, tem gente que acha que quem troca a temperatura... Tem gente que acha que quem faz a troca de temperatura e a dissipação de calor do componente é a pasta térmica. Isso é uma mentira, tá? Não é ela. Ela ajuda, como o Diogo falou, é condutividade térmica ou condutibilidade térmica. Ela faz, o que ela faz? Ó? Enxergue o seguinte, pessoal. Aqui, a face do componente, ela não é polida. O que é uma face polida, Lawanda? Uma face polida, ela não tem ranhuras, tá? Então, existem procedimentos bem avançados de polimento, onde deixa a face polida, ela fica 100% plana. A face do componente, nem a face do dissipador, é uma face plana. O dissipador é cortado. Quando se corta o disco, deixa as ranhuras. O componente também ele é cortado, ele é moldado no sistema onde fica ranhuras. Se eu coloco ranhuras com ranhuras, vocês concordam comigo que fica brechas? Ó? Vamos dizer que eu tenho uma face cheia de ranhuras, outra face cheia de ranhuras. Fica aqui as brechas. Essas brechas é pontos de não contato. A pasta térmica vem para preencher essas brechas. E, ao preencher essas brechas, eu pego 100% dessa face e deixo em contato com 100% dessa face. E aí eu tenho uma condutividade térmica melhor. Quem dissipa calor é o dissipador de calor, aquele formatinho lá de dissipação, com um ventilador tirando o calor dele, tá? O que os caras fazem? Acho que quanto mais melhor. Bota uma torre de pasta térmica e fica aquele negócio esborrotado, que acumula muita poeira, perde eficiência, né? Na Lautec, quando a gente pega a placa, que a gente tira a placa do case, a gente sempre renova. E em caso de manutenção externa, salvo as situações em que a pasta ressecou, ou na Mideliva, por exemplo, vem sem pasta térmica de fábrica. É um erro de fábrica. Isso, e depois a gente podia tocar nesse assunto, porque eu peguei uma parada bem legal aqui, mas continue, mestre. Podemos. E aí, ela vem sem pasta. Se você pegar uma máquina... E ela roda 1 ano, 2 anos, e dá RP4. E muitas das vezes, colocar a pasta térmica que ela volta a funcionar. Por que ela dá erro P4? Erro de PM, ou erro de sobrecorrente, alguma coisa assim, não lembro o negócio. Acho que é alta temperatura no IPM. Pronto. Algo que exatamente, tem a ver com a temperatura. E aí, por que é? Porque, justamente, essas ranhuras passou 2 anos rodando sem ter uma dissipação. O componente é aquecido demais. O componente eletrônico funciona da seguinte maneira, pessoal. Ele tem características elétricas para temperaturas a 25 graus e a 100 graus, geralmente. Então, quando chega uma temperatura muito alta, as características do componente mudam. Ele aceita corrente menor, ele aceita tensão não tão alta. Então, se ele roda o componente roda sempre estressado, sempre na condição máxima dele, ele vai perder eficiência com o tempo, é natural. Sim. Né? Então, máquinas, a não ser que seja uma máquina desse modelo que veio sem a parte térmica onde deveria estar, aí você vai lá e coloca. Concordo com o Job, de não toda vida que eu vou lavar, tem que trocar a parte térmica, não precisa. A não ser que identifiquei, tem uma noção, Lawander, e bati o olho e vi que estava super ressecada. E o erro que está dando tem a ver com a falta de dissipação de calor. Aí tu está corrigindo o defeito. E, de novo, galera, vão higienizar a máquina, esquece um pouco da placa, só não molha. Né? Eu acho que se a gente fizer isso daí, a gente consegue evitar um monte de problema que a placa pode te acarretar numa higienização.
Ó, o Luiz Santana tá colocando aqui, eu vou só responder rápido para a gente não sair do assunto da pasta térmica, que ainda tem algumas colocações aqui. Mas, ó, o Luiz Santana falou, Job, se o problema é constante, a solução deveria ser dada pelo fabricante, né? Eu concordo. Eu acho que se o problema é constante, por exemplo, na LG, a LG deveria tomar uma ação para poder garantir que isso não aconteça. Essa minha ideia do saquinho de limão, lógico que o saquinho de limão é só uma ideia da estrutura que é o saquinho de limão, mas poderia ser um outro material. Por exemplo, não tem aquela telinha que protege a serpentina do condensador? Atrás, aquela telinha de plástico? Poderia ter uma telinha com furos menores protegendo a placa. Isso já impediria e não atrapalharia na dissipação da placa, né? Nessa parte de pasta... Então, assim, inclusive, Luiz Santana, eu levei isso para a LG, tá? Eu levei para a diretoria lá e falei com eles, e é o seguinte, para a LG tomar uma ação, por exemplo, eles venderam 700 mil máquinas ano passado e teve 100 problemas desses. Cara, não adianta, não tem como. 100 problemas é um problema irrisório para uma linha de produção, mudar a estrutura lá da Coreia e tal. Então, assim, o que a gente pode fazer? Vamos entrar em comum acordo, ver se de repente pode a autorizada receber uma notificação para poder ceder a garantia, criar um diálogo, mas mudar o projeto de uma máquina é bem complexo às vezes, a não ser que você tenha um número, tudo é número. Se tiver número, justificar, vai mudar. Agora, se não tiver número, é complicado. Por isso que é bom, importante relatar várias vezes quando pegar esse problema, porque a gente consegue levar. Essa questão da pasta térmica, a gente tinha uma ideia que não era Liva, se eu não me engano, não era Liva, era mais recente. E ela veio sem pasta térmica, mestre. Porém, exatamente o que você falou, ela ficava em contato com o dissipador e é muito importante o parafuso de contato no componente, porque o pessoal tira aquele parafuso, vai queimar o componente, meu irmão. Se tirar aquele parafuso, vai queimar. E aí é o seguinte, fixado o parafuso e o dissipador em contato com o módulo IPM com a ponte de diodo. Porém, a fábrica não passou a pasta térmica. E aí, pelo fato do dissipador de calor ter a competência de dissipar ainda, ele dava erro de alta temperatura no IPM. Então, ela identificava a alta temperatura, não danificava o componente e alarmava. Ou seja, manteve a placa em segurança. O que aconteceu? Essa máquina foi condenada por instalador. Ele falou que o inverter não prestava, tirou a máquina e deu para um aluno nosso. E aí ele deu para um aluno nosso, o aluno levou para a aula, porque a gente tem a aula presencial lá, a prática, levou para a aula. Quando ele levou para a aula, o que aconteceu? A gente identificou que era só pasta térmica, mas não falou para ele, porque a gente estava na aula prática. E a gente mostrou para ele o passo a passo para ele chegar naquele ponto de medição. Falou, cara, agora é com você. E é o seguinte, a responsabilidade é sua, porque lá a gente simula essa condição. Tipo, a máquina está aqui, o multímetro está aqui, e agora você entende, o problema é seu. Você tem que resolver. E aí ele falou, não, vou resolver. E a gente, na apostila, tem um passo a passo de procedimento, que você tem que seguir aquele procedimento que a gente indica. Quando você não segue aquele procedimento e você toma a tua ação, é onde você erra. Porque você sai da linha que foi orientado. E exatamente o que ele fez? Ele conseguiu identificar que era pasta térmica, ficou feliz da vida, porém, olha o que ele fez. Ele pegou a placa, levantou, tirou do dissipador e ficou olhando. Pô, tá sem pasta térmica. A gente deixou quieto, deixou ele se virar. E aí, por um momento, a gente foi dar atenção a outra turma. O que ele fez? Com a placa levantada, ele acionou o compressor. Quando ele acionou o compressor, o IPM deixou de ter contato com o dissipador e aí sim o componente não tinha para onde dissipar, pum, estourou. Ele, com um procedimento fora do padrão que estava na apostila dele, danificou a placa. Eu falei, tá vendo? É isso que vai acontecer na casa do cliente se você não seguir a orientação da apostila. E aí eu falei, parabéns, você agora tem uma placa queimada. E foi você que queimou. E assim, a máquina era dele. E ele sentiu na pele aquela responsabilidade da realidade. De tipo assim, caraca, eu danifiquei uma placa. E o problema era só a pasta térmica. Ele resolveria com um dedo e com a pasta térmica. E ele agora tinha um prejuízo de R$800, R$900, sei lá. Então, assim, cara, a gente tem que se atentar porque, de fato, um erro pode ser uma carga financeira muito grande de responsabilidade também, né, mestre? Exatamente.
Exatamente. Muito. E como eu disse, não tem o conhecimento, não mexe. Por quê? Você não vê no YouTube, tem assim, ó. Se você botar, vai ter cirurgia de tirar aneurisma cerebral. Tem lá o passo a passo, o cara abrindo a caixinha do cérebro do maluco e tal. Mas você não pensa em pegar alguém na sua família e fazer isso daí. Mas se você vê um vídeo de eletrônica, aí vê um vídeo na internet que quer fazer, não, agora eu sei eletrônica, eu vi lá o vídeo, agora você instala a máquina, eu vi o vídeo do Jobs instalar na máquina. Então, às vezes eu tenho vontade de abrir cabeça de alguns parentes aqui que não dá para entender. Aqui, ó, o Adriano, meu parceiro da Action Air, tá falando aqui, dá para usar um spray de limpa contato ou WD? Cara, isso é bem comum, a galera tem essa dúvida, né? E assim, tem gente que quer reparar a placa tacando o WD na placa. Vamos lá, pessoal. Vamos diferenciar aqui, ó. Limpa contato é uma coisa, WD é outra. WD é desgripante, tá? Para tirar ferrugem, para destravar parafuso. Ele é tipo oleoso. Ele não tem função na eletrônica. Zero. Porém, pelo amor de Deus, galera. Isso dá um corte, hein? Isso dá um corte. Incrivelmente, os caras, não sei por que cargas d'água, às vezes taca WD na placa, a placa volta a funcionar. E aí eu fico me lasca aqui, que eu tenho que ficar justificando por que não é, porque não é. Tem coisas que é inexplicável, velho. E aí eu fico, WD não é para usar em placa. Se você quer tirar um parafuso do burner, você usa o WD. O limpa-contato, sim. O limpa-contato, pessoal, ele é quase um álcool isopropílico. Tipo, do ponto de vista de viscosidade. Ele é líquido, ele evapora rápido, ele serve para limpar o contato mesmo. Então, contatos de sensores, você pode desenezar a placa, espera um tempinho e pode jogar na placa, tá? Pode jogar nos conectores ali, espera também ele evaporar. Ele evapora rápido. Então, limpa contato, sim. WD em placa não faz muito sentido. Não, ele não vou jogar aqui porque vai proteger contra a poeira. Não protege, ele vai atrair mais, tá? Ele gruda ali. Vai colar a poeira ali. Cola a poeira, ele pode reagir com o verniz da placa e tirar o verniz da placa. Então, não é o melhor dos mundos. WD não serve para usar em placa. Ponto. O Pedro Leonel tá falando aqui, já fiz isso na Samsung e voltou a funcionar. Isso que cara, o que voltou a funcionar foi o fato de você ter dado o dízimo certinho, não foi o WD. É isso que me lasca. A gente já tocou muito nesse assunto, esse dia a gente até trocou uma ideia aqui, eu e o Valdemir, a gente falou, cara, esse assunto de ventilador já tá manjado, a gente já falou pra caralho. Porque quando o assunto é fácil, assim, não é que é fácil, mas quando o assunto ele é muito batido, aí todo mundo começa a falar, então vê vídeo no YouTube. É igual assim, bota assim, erro SC da Carrier. Tem um monte de vídeo falando, porque é um erro fácil, né? Então o ventilador se tornou uma coisa fácil de medir. O negócio é descobrir como fazer, que foi lá atrás, o professor Valdemir descobrindo quais eram os níveis de tensão. Agora, já... Mas assim... É sempre um assunto bom, porque tá sempre uma galera renovando, entrando no mercado. Tem uma galera, às vezes, que não tá na... Assim, o maior público não tá na rede social. O maior público está fora da rede. Né? A grande massa dos instaladores está fora da rede. Então, assim, o Jorge Reinaldo está perguntando, Job, é possível com ventos fortes na condensadora, o motor BLDC danificar a placa? Mestre, a gente já falou muito sobre isso, mas qual a tua opinião sobre isso? Vamos lá. Existem alguns tipos de motores BLDC, tá? Existe um motor BLDC que tem uma placa interna dele, aquele que tem 5 fios, é um conector com 5 fios. E tem um motor BLDC que tem apenas 3 fios. Simplificando, tá, pessoal? Tem vários modelos, mas a gente vê mais no mercado são esses dois. Tem três fios, que eu chamo de BLDC puro, que é só o motor, é igual um compressor. A gente chama aqui de simples. De simples, ou puro ou simples, exatamente. E aí é um BLDC que é igual um compressor, só tem a bobina lá dentro. É rotor, estator e bobina. Esse motor, quando a gente gira ele na mão, o Job faz isso nos treinamentos presenciais dele, no giro na mão ele gera um campo magnético. Por sua vez, gera uma tensão, que retorna ali, se eu medir, eu meço lá a tensão de saída. E o IPM, que fica na placa, nesses motores que são a 3 fios, ele tem proteções para quando o motor girar e virar um gerador, ao invés de um consumidor, a placa se proteger. Só que dispositivos eletrônicos têm seus limites, têm suas intempéries, têm seus tempos de vida útil, e pode acontecer de um caso de uma corrente dessa ficar muito alta e danificar ali o IPM que aciona ele.
Nesse caso, ele danificaria um diodo, mestre, na saída do IPM? Ele tem um diodozinho de roda livre, né? Que é para proteger isso aí. A proteção da placa em relação a esse comportamento do motor é um diodo de roda livre que fica na saída do IGBT do IPM. Agora eu entrei a fundo, né, eletrônica? A galera vai pirar aqui agora. Então, mas é um diodozinho que protege lá internamente. Lá onde o diodo é esse, consigo ver? Não consegue, ele está dentro do encapsulamento do IPM. É interno. Mas se você ver o esquema eletrônico, você vê que tem um diodo. Esse diodo é para dissipar. Então ele tem uma corrente máxima dele ali. Ele tem uma tensão máxima dele ali. E você não tem ideia de quando a velocidade está muito alta, o pico é muito alto de tensão. Sim. E aí é para proteger, mas às vezes pode danificar. Falo sobre aterramento aqui, por exemplo. Só aproveitar que o Fernandão da Fiotec colocou aí uma pergunta, eu ia colocar. Sobre aterramento. Então, tipo, quando tem a ver com essa questão de pico de tensão, tá? O sistema que ele não está aterrado, a placa é o seguinte, tem um ciclo de aterramento, quando vem um surto de tensão, que é inevitável, tá? É uma coisa que você não vai construir, independe da gente. É Chesf, é rede elétrica que manda no Brasil todo, e tem essas loucuras aí. Deu um pico de tensão. A placa, ela tem, quanto mais robusta a placa, se a placa for só o sistema de funcionamento da placa, ela era bem menor e bem menos componentes. O que dá robustez da placa é os sistemas de proteção, pessoal. Então, é filtragem de tensão, de corrente, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, aí é a placa mais robusta. Sabe aquelas placas, sei lá, Fujitsu 57.000 BTU, 54.000, que é umas 8, 7 placas no sistema? A LG 54.000 tem uma placa filtro gigante. Pronto. É tudo muito proteção ali, né? Muitas placas para proteger. Quando eu não aterro uma máquina, por exemplo, eu não posso falar palavrão, né? Dificulto a placa de absorver esse surto. Como é que a placa funciona? Vem um surto de tensão, um pico de tensão. Ela trabalha com 220 ou 380, está 220. Aí a tensão vai para 1000 volts durante 10 milissegundos. Coisa rápida, mas é um pico. Atinge os componentes. Os componentes atuam para dissipar para o aterramento. Aí eu tenho um dispositivo que atua, ele entra em curto, fecha o contato, para aquela tensão ser dissipada para o aterramento. Aí ela dissipa. Só que não tem aterramento, ela volta. Aí e danifica o componente. Aí vai matar alguma coisa na placa. Às vezes mata micro, às vezes mata um dispositivo de proteção. Tá? Eu costumo dizer, não sei se eu estou certo, mestre, que uma máquina inverter tem muito mais proteção do que uma convencional para problemas elétricos, porque o circuito de filtragem são muito mais eficazes. Só que se você não tiver o aterramento, você está literalmente jogando essas proteções por terra. Né? Você não consegue. Aquilo que tu falou do erro do IPM, aquela história lá de quem está falando do IPM, a placa estourar ali, pessoal, não é o comum, não, tá? O que o aluno dele fez de levantar e ele estourar, não é o comum. O comum é a placa se proteger. O comum é ela se proteger. Ela vai funcionar, viu que a corrente está muito alta, viu que aqueceu, ele desliga. É super inteligente o sistema. Sim. Quem não gosta do inverter é porque não conhece o inverter. Se conhecer, é super inteligente a parada. É incrível, velho. É lindo de ver o funcionamento do negócio. Ele é feito para você. Se você fizer merda grande, ele nem funciona. Ele cara, vacilou aqui. Vacilou aqui, cara. Cadê esse vácuo? Vacilou, não vou te dar a mão, não. Vou ficar. Agora, não, deixa eu te fazer uma pergunta. Nos motores que tem o IPM interno, com a placa interna, né? Ele geralmente tem 5 fios e o IPM fica dentro da carcaça do motor. Eu já vi alguns vídeos de um pessoal falando para medir a resistência ôhmica desse motor. Cara, é o seguinte, geralmente eu meço uma resistência ôhmica de uma bobina, né? Cara, eu tenho um circuito eletrônico ali. E tem manual do fabricante dizendo quais as resistências você encontrar. Eu não sei nem como é confeccionado aquele circuito eletrônico. Qual é a referência de resistência que eu vou ter ali? Eu não sei nem se conduz. Então, assim, eu tô certo quando eu afirmo que não se mede resistência ôhmica no motor com placa interna? Você não consegue acessar a bobina do motor de jeito nenhum, naqueles 5 pinos. O que é um teste válido de resistência ôhmica nos borders desse tipo de motor? Verificar se tem alguma baixa impedância. E quando eu falo impedância, pessoal, é o análogo de resistência para sistemas que não são puramente resistivos. Então, é quase... Bota na escala de resistência e mede lá a resistência entre os pinos.
Para quê? Para ver se tem alguma baixa impedância, alguma baixa resistência. Beleza. Eu também, Job, não me pego os valores que o fabricante dá. Eu já vi vários manuais que tem dizendo, tem a resistência de tanto a tanto. Eu não olho isso. O que é que eu olho? Meço a resistência sim, está em campo ali, eu meço a resistência. E vejo se tem alguma baixa resistência. Porque eu sei que não pode dar uma baixa resistência. Isso eu sei que não pode dar. Tá? Então, aí eu estou medindo lá uma placa eletrônica, eu não estou medindo o motor. Eu estou medindo Exatamente. então, Exatamente. o E assim, eu sei que não pode ter porque quando você mede, você tem que ter uma referência. Então, assim, se você está medindo sem referência, cara, tu tá buscando o quê? Agora, faz sentido, ó, Job, eu estou buscando ali para se eu encontro um curto. Mas não poderia ter um componente ou um tipo de circuito que, a princípio, poderia gerar naturalmente, de maneira ok, por exemplo, está funcionando e gerar um zero? Não poderia? Ou se tiver um zero, baixa resistência, é porque tem um curto? Nesse caso, desses motores, se tiver um zero ali, já era, morreu, não tem condições de ter um zero e estar ok, certo? Não tem, né? Geralmente são altas resistências. Entendam alta resistência? Ó, resistência abaixo de 100 ohms, no nosso mercado, resistência abaixo de 100 ohms, suspeite, tá? A não ser que seja um compressor que também abomina, né? Mas, tipo, do ponto de vista eletrônico, tá? Mediu eletronicamente ali, deu abaixo de 100 ohms, suspeite que pode ter alguma coisa com baixa resistência, alguma coisa assim. Então, de fato, essas resistências não são muito... É que nem aquele teste lá da comunicação, Diogo, eu estava conversando até com os alunos meus essa semana. E o cara vai lá, pega um multímetro, bota na escala de tensão AC ou DC, e bota no neutro, e bota no sinal. E vê se... Aí diz, ó, o cara diz até onde é que está a falha de comunicação. Pô, velho... Aquilo ali tipo... Não sabe ser enganado, velho. Exatamente isso. Cara, olha só, você vai medir tudo que você mede, você tem que ter uma referência. Então, assim, cara, não quer dizer que está pulsando no teu multímetro que essa comunicação está errada, que está certa. Por exemplo, eu estou me comunicando com o Lawander aqui. Se alguém apertar minha barriga aqui, a minha voz pode falhar a comunicação. Está saindo pulso elétrico, mas está certa essa comunicação, ele está entendendo? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, isso pode ser um método de análise ali para ter uma ideia, de repente pode até ser, você pode até procurar algum meio ali que possa ajudar, mas não é determinante para um diagnóstico. Um diagnóstico tem que ser mais preciso, porque você está condenando uma placa, você é um juiz, você só pode condenar se você tiver certeza. Então, assim, cara, tem que ficar ligado nesses testes, porque é o seguinte, até que analisando a comunicação no osciloscópio, ele te dá ali os pulsos elétricos e você vê ali 0 a 5, 0 a 5, 0 a 5, um exemplo. Aí, beleza. Tá bom? Tá comunicando. Mas qual é o valor que o fabricante me fornece? Qual o tipo de comunicação? Qual é a referência? Porque tudo que você mede, você tem que comparar com uma referência. Você tem a referência? Não, eu não tenho. O fabricante não me fornece, geralmente. E aí, o que eu faço? Tá bom? Cara, não sei. Vamos analisar outros fatores, entendeu? Eu já peguei defeito em que eu vi a onda no osciloscópio da comunicação linda e era erro de comunicação. Eu vi a onda lá bonitona, mas, de novo, como já falou, não sei qual era a informação que estava lá. Daqueles bits que foram enviados, qual é que estava faltando, qual é que estava ruim, qual é que estava se perdendo, aquele pacote de informações ali. Né? Então, E assim, nesse caso aí, mestre, aquele testezinho que o pessoal coloca de um LED piscando, cara, 1 volt acende o LED. Esse teste, ele consegue te garantir que está comunicando? Vamos lá. Tem até manuais que ensinam a fazer. Já vi manuais ensinando a fazer esse teste. Seguinte, pessoal. Eu tenho uma visão. Vou defender minha visão aqui. E pode ser que vocês discordem e tal, mas é um que eu acredito. Tá? Eu acredito que meus alunos, bato muito com meus alunos nisso daí. Tudo que tem, teste que só tem LED, tá? Teste que só tem LED, ou testes que são pontuais, o teu multímetro faz. O teste só tem LED, o teu multímetro faz muito melhor. Ele te dá a informação do valor. Então, o LED, como o Job diz, qualquer coisa assim, assopra o LED e ela acende. Vai assim, ó. Se o cara tomou uma... Se o cara tomou a roupa aqui em cima, ele liga o LED. LED. Então, qualquer coisa... Então, LED é muito... O cara te cobra 800 pau, 400 conto no teste inverter, que não
que pô, é um LED. Se tu tem conhecimento mínimo, tu sabe utilizar até um multímetro para testar um compressor e ver se está funcionando ou não. Né? Esse teste esse teste da comunicação. Esse teste da comunicação, eu já vi vídeos que dá certo para algumas máquinas, só que não é genérico, pessoal. Eu falo em eletrônica que é uma só. Se eu vou te ensinar uma coisa que só serve para LG, ou só serve para Samsung, ou só serve para alguma outra marca, não faz sentido, não é? Não estou te passando informação válida. Então é melhor te ensinar, que o Job ensina também, o teste do ópto. Identifica o ópto. Vai no ópto acoplador. A gente vai conseguir explicar agora para vocês, mas vai lá no ópto. No ópto tem certeza qual é onde é que está a falta de comunicação, quem é que não está mandando, qual é a placa, qual é o lado. Pô, tá claro aí. Não é difícil de fazer o teste, um mecânico consegue. Serve para qualquer máquina. É isso que eu estava discutindo, só para fechar essa ideia aqui, ó. Eu estava discutindo com meus alunos essa semana. 2 alunos apareceram com uns multímetros que eles escolhem a escala deles. Isso, cara, isso é perigoso pra caralho. Um multímetro é mais inteligente do que tu para escolher a escala que tu quer medir. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Não dá, velho. Tem coisas que eu fico indignado, porque, pô, peraí, tu é o técnico da parada. Tu não pode escolher a escala que tu para medir. Que tem que escolher um time, sabe mais que tu, então, né? Cara, e assim, uma coisa que você percebe aí que o pessoal apanha muito é nas unidades, né, cara? O cara dá um diagnóstico errado por não ter a escala correta no multímetro. E assim, eu vejo aqui no curso, e é uma coisa que, cara, eu me atualizo, vejo, cara, a escala de diodo, a escala de resistência, em qual resistência, confunde todo mundo, entendeu? Então, assim, ela confunde todo mundo e o cara meio que despreza um pouco aquilo ali. Fala assim, caramba, cara, isso aqui eu já sei, mas não sabe. Na hora que o cara apanha na tensão contínua e alternada. Então, assim, dá uma atenção ao multímetro, porque até eu mesmo, Valdemir, pessoal, pô, cara, às vezes é um multímetro diferente. Quer dizer, o multímetro da Field Piece, ontem eu tava no Dave fazendo um teste com a galera lá aqui em Porto Alegre, cara, eu falei, caraca, esse multímetro é complicado, não é o que eu costumava usar. E aí, de fato, você fica com dúvida, porque às vezes ele se autosseleciona sozinho, né? Então, assim, você fica ali meio que perdido. Então, assim, muito cuidado com o multímetro, porque ele pode dar um diagnóstico errado. Eu já vi muita gente medindo resistência ôhmica de sensor com um sensor de 200K, botando na escala de 20K. E aí o multímetro não pega. Aí ele fala, tá ruim o sensor. Aí não é o sensor, é o multímetro que não mediu, tá na escala errada. Mestre, o Pedro Leonel tá falando. O Pedro Leonel tá falando aqui. TCL inverter é confiável? Cliente comprou para me instalar, nunca tinha visto. Cara, eu sou defensor da seguinte questão. Não sei se vocês vão concordar, essa é uma opinião minha, jovem. Nada é mais bacana do que uma máquina bem instalada. Pode ser qualquer fabricante. Uma máquina com carinho de ser bem instalada, velho, é uma máquina bem instalada. Eugene, LG, Samsung, Daikin, Fujitsu, Philco, Midea, cara, Consul. Uma máquina bem instalada é uma máquina bem instalada. Então, assim, pressurizor, terminal elétrico, processo de vácuo, cara, grato, o que vier, se você tiver o carinho de instalar direito, velho, esquece, irmão. A chance de dar problema é mínima. Lógico que com os sistemas de controles mais avançados, você tem um rendimento e um consumo energético diferenciado, entendeu? Uma máquina da TCL, por exemplo, por ter um sistema de controle menor do que uma Fujitsu, uma Daikin ou uma LG, teoricamente, se ela tem um sistema de controle menor, ela tende a ter um consumo maior. E aí, justifica as diferenças de valores. Então, assim, você tem uma máquina 100% inverter, ela é mais cara de uma máquina inverter que não é 100% inverter, né? Então, você tem que botar na ponta do lápis qual é o perfil do teu cliente. Por exemplo, é um cliente que está preocupado com a conta de energia, pô, eu quero eficiência energética. Apresenta para ele uma máquina de entrada mais barata, inverter, apresenta para ele uma máquina mediana com custo-benefício bom e apresenta para ele uma máquina top. E dê as 3 para ele e deixa ele escolher. E explica que a diferença de valores entre elas é justamente o fato de o sistema de controle gerar um consumo de energia menor. E aí o cara define lá, velho, ele decide, entendeu?
Isso aí, isso aí. Ó, vou entrar um pouquinho avançado sobre essa questão, Job, que eu acho que é interessante a galera conhecer. Não sei se você tem noção disso daí, mas é um pouco mais eletrônica, falando de eficiência energética, tá? Galera, no nosso mundo da climatização, aí saindo um pouco da eletrônica aqui, indo para o mundo da climatização, o jogo da eficiência energética é o game muito vivenciado pelas indústrias do nosso mercado, tá? Essa parada de eficiência energética. A gente vende eficiência energética hoje, mestre. Hoje a gente não vende mais ar-condicionado. A gente vende eficiência energética. Aí. É isso aí. E assim, só um parênteses. Aquela máquina que eu te liguei, sabe o que tava melhor? Vácuo. Sim. Vácuo. É, você falou comigo. Vácuo, até o final. Deu um vácuo bonitão lá. E aí a bicha voltou a funcionar. Aí reforço o que você acabou de dizer aí, né? Faz a instalação bem feita e que o negócio flui. E era um defeito lá, pessoal, mecânico, que a máquina não estava dando rendimento. Não dava. Fiz um vácuo lá. Eu sou aprendiz da parte de climatização. Tá maluco, já tá voando. O cara já tá até consertando tira. É isso aí. Ó, vamos lá. Sobre a eficiência energética, pessoal. Job, por exemplo, a máquina tem um circuito chamado circuito de PFC. A placa eletrônica da condensadora tem um circuito chamado circuito de PFC. Significa correção de fator de potência. Esse circuito ele serve para dar essa eficiência energética. Tá? O IPM, ao chavear, o IPM ele converte tensão DC em tensão AC. Galera, entra no modo de aula aí que eu vou entrar numa parada aqui um pouquinho mais avançada. Preciso de uma concentração um pouquinho mais de vocês. O PFC ele corrige o fator de potência. O fator de potência é uma parada que aparece quando se tem uma potência reativa no sistema. Um compressor funcionando, ele gera uma potência reativa. Essa potência, você paga por ela, mas ela não é consumida no sistema, tá? De maneira bem simplória. Você paga por ela, mas ela não é consumida. Tu paga na tua conta de luz, mas ela não faz o compressor girar. Pronto. Energia desperdiçada. Então, isso com o sistema, aquele símbolo do Inmetro vai lá para baixo, se o equipamento tiver essa potência reativa muito alta, que é esse fator de potência, tá? Então, existe um circuito que corrige esse fator de potência. Como é na prática que ela faz? Preste bem atenção. O compressor, ao funcionar, vamos supor que o compressor inverte na rotação máxima durante 1 hora. Nessa 1 hora, ele está com potência constante. Uma potência máxima constante, tá? Potência dada em watts, falando de unidades medidas. Potência dada em watts. Ele consome a potência X. O que é que você paga na energia? Você paga consumo de potência. Em resumo, você paga corrente. Porque sendo 220 ou 110, a tua tensão da tua casa ela é constante. O que vai alterar a medição do medidor da tua energia é a corrente que passa por ele. Tá? Então, o sistema, vamos lá, o compressor, no capacitor de potência, no grandão, fica 310 volts DC. Se sua máquina for 220, tá? Fica 310 volts DC no capacitor grandão, aquele grandão da condensadora. Essa tensão é a tensão que é utilizada para partir o compressor. Essa tensão é para ser uma tensão constante. Porém, o que acontece na prática? Quando o compressor começa a funcionar, essa tensão tende a cair. Se você ficar medindo lá, você vai ver ela caindo. 310, 300, 290, 280. Máquinas como a KRX Power, por exemplo, chega a funcionar com 140 volts nesse barramento, em rotação máxima do compressor. Eu digo que eu já medi e já vi essa tensão lá nesse funcionamento máximo do compressor. O que acontece isso? Entenda, ó, isso aqui é o inverno que vocês trabalham todos os dias. Você explica isso ao seu cliente, você ganha o cliente. Presta atenção que isso aqui é argumento de venda até. A tensão do barramento cai, 310 volts cai. Se o teu sistema existe PFC passivo e PFC ativo, de maneira bem simples, o ativo tem o IGBT, que aciona lá o PFC, o passivo não tem. Só isso, a diferença básica. Quando o PFC passivo, como a KRX Power, aquela placa da X-Power, que é bem famosinha no nosso mercado, bem antigona, né? E aí, essa placa, quando a tensão cai, o compressor na potência máxima, potência da fórmula, potência é igual a... Agora teoria, a galera não gosta de teoria, né? Potência não, gosta sim. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Ó, tensão caiu, a potência é constante, a tensão caiu, a corrente tende a subir. Um sistema de PFC passivo, que a tensão cai quando o compressor parte, a corrente vai lá para cima. Então, consome muito a tua rede. Se liga só, por exemplo, uma sacada que a Electrolux fez. A Electrolux, para quem não sabe, ela tem uma... Eu nem gosto muito do ponto de vista dá muito efeito eletrônico. Tá? Eu gosto de ter dinheiro com isso, mas eu não indico ela para meus clientes. Mas por que ela vai permanecer muito no mercado? Porque ela joga o jogo da eficiência energética.
ela, se não me engano, está em segunda eficiência energética. E alguma pesquisa que fizeram aí. Ela tá bem, ela ranqueia bem na eficiência energética. E aí, então ela vai permanecer no mercado durante muito tempo. O que ela faz? Liga sua sacada. Quando o sistema tem PFC ativo, que tem o IGBT que atua ativamente no sistema, quando a tensão vai cair de 310, 300, 290, o IGBT entra e joga a tensão de novo para 310. E mantém 310. Porque se eu manter a tensão, a corrente não vai subir pela potência, fórmula da potência. Potência igual a tensão vezes a corrente. A corrente não vai subir. Ó, a Electrolux faz o quê? Ela joga para 380 o barramento. Não para 310. Ela joga para 380. Olha essa cara dela. 380. Quando ela joga para 380, se a potência é igual a tensão vezes a corrente, e agora, em vez de cair a tensão, eu elevei a tensão, a corrente cai, brother. Aí o consumo vai lá para baixo. Certo? E aí, quem manda essa tensão geralmente é o capacitor, que são aquele banco de capacitores que estão lá no circuito PFC. Só que o GBT ativo, ele tem um poder, e aí entendam eletronicamente, que é o que é o circuito PFC? É ponte retificadora, reator, capacitor de potência, e GBT e diodo de potência. Diodo isolador, que a gente chama de diodo isolador. Diodozinho isolador. É o diodo de potência, aquele diodo de fio dissipador. Né? Aquele tudo de fio dissipador ali. Né? E aí, esse circuitinho, ele é o PFC. O ativo, que tem o GBT, ele joga a tensão lá para cima. E na Electrolux, é a única que eu conheço que joga esse nível de tensão, mas é uma sacada que ela tem eletrônica que faz ela permanecer no game de eficiência energética. Olha que legal, olha que interessante. Então, ela joga lá para cima, a corrente cai, e você tem uma máquina que de uma potência legal, mas que consome baixo, que tem um baixo consumo. E o cliente quer o quê? Baixo consumo, ele quer economia de energia. Né? Eu falei da Electrolux porque tem essa tensão. De novo, eu não sou... Entendeu? Uma sacada boa para uma máquina que não tem componentes tão eficientes como o ventilador, mas naquele momento eletrônico ele compensou algumas deficiências que ele tem em outros componentes, como o ventilador, por exemplo, que é AC. Né? Exatamente. E não é uma máquina robusta, que nem uma Fujitsu que tem milhões de placas, que pega uma Fujitsu 12.000 em rotação máxima, ela consome 2 amperes. Véio. Isso é lindo demais de ver. 2 amperes, uma máquina 12.000 na tora. Cara, eu tenho uma máquina LG aqui na empresa que ela, quando climatiza a sala e ela reduz a frequência do compressor e mantém ali estável a temperatura do ambiente, cara, ela consome 0,9 ampere. Velho, é um absurdo, velho. É um absurdo. Eu falo, velho, não tem como uma máquina de 9.000 BTUs consumir 0,9 ampere. Troca a bateria do multímetro, que isso está errado. Aí tu pega outro multímetro e coloca, cara, 0,9. Isso é corrente de ventilador, cara. De microventilador. Eu falo, que louco, velho. E assim... Desculpa, Diogo. Quando eu dizia assim, cara, vai chegar ao ponto que trocar o ar-condicionado, tu tem ventilador em casa, tu tira o ventilador e bota o ar-condicionado, não vai mudar muito a tua energia. Cara, até o Marcos de Eficiência Energética, ele tem esse diálogo que um ventilador consome mais do que um ar-condicionado. E aí sempre entra naquela polêmica, não, um ventilador de teto consome mais. Tem alguns estudos realmente que dizem isso, né? Eu não me aprofundei no assunto, mas vale a pena estudar para poder ver realmente que isso pode ser um argumento para você vender um ar-condicionado se a conta fechar. Entendeu? Então, assim, cara, a gente prometeu ser 1 hora por conta da eleição e, assim, nesses 2 anos que a gente está no Café com Job, a gente nunca teve um programa que não bateu 100 pessoas. Nunca na história teve um programa que não bateu 100 pessoas. Né? Porque, para mim, apresenta o resultado total. Às vezes o pessoal está vendo no YouTube, tem 70 pessoas, 60, só que a gente está em 2 Facebooks. Então, para mim, apresenta o resultado total. E hoje, por ser eleição, eu tinha certeza no meu coração que não ia bater 100 pessoas. Cara, e bateu, velho. Eu falei, caralho, que louco, mano. Então, assim, muito legal o pessoal tá aí no dia da eleição e trocando essa ideia. E por isso que me motiva, cara. Eu tô em Porto Alegre, longe de casa, longe da família. É difícil você... Cara, até emocionalmente tu fica um pouco abalado de estar longe de casa. Cara, eleição, quero dormir com a minha família, quero ficar perto, quero acordar de manhã cedo, tomar um café na padaria e votar. Mas assim, cara, quando eu sento nessa cadeira aqui, é como se o sol estivesse nascendo de novo, velho. É muito maneiro. E quando a gente traz uma pessoa que a gente se identifica, cara, é mais maneiro ainda, porque a gente de manhã, a gente pensa assim, caramba, velho,
que eu fui arrumar, acordar domingo de manhã, 9 horas da manhã, para falar de uma parada dessa? E aí a gente fica, né, cara? a gente fica chateado, tipo assim, caraca, velho, eu não. O que eu arrumei domingo, velho, de eleição? Mas quando a gente senta aqui, velho, a gente entende porque a gente fez isso. Porque é magnífico a interação da galera, o bate-papo das coisas que a gente gosta, que a gente ama. E, cara, a gente não tá aqui para ganhar nada. A gente só está aqui falando do que a gente gosta. Não quer dizer que a gente esteja 100% certo, não quer dizer que a gente esteja 100% errado. A gente só está trocando uma ideia para que as mentes possam se abrir, que as sementes possam ser plantadas e que a gente possa evoluir. Só essa é a ideia. Não é, o Job ou o Lawander, é que todo mundo possa pegar as opiniões que a gente tem. O Lawander está do outro lado do país. Eu estou em Porto Alegre, ele está em Fortaleza, velho. Então, assim, essa união da classe e isso que a gente está fazendo é exatamente o que a gente precisa fazer, cara. E assim, por que eu estou falando isso? Porque eu admiro o teu trabalho, porque você focou em só agregar. Você não vê o Lawander envolvido em polêmica, você não vê o Lawander se metendo em negócio de briga de curso, você não vê o Lawander se metendo em nada que seja ruim. Você vê o Lawander somente em coisas para agregar. Ele vai lá, faz o trabalho dele, entrega o que ele precisa entregar, faz a parada com amor e com carinho, e por isso que as coisas boas acontecem. Então, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas hoje, esqueçam tudo que é ruim e foquem nas coisas boas, porque isso faz a gente ter uma conversa do jeito que a gente está tendo hoje, isso faz as pessoas que estão vendo a gente focarem também nas coisas boas, e a nossa classe, ela tá migrando para o lado do bem, velho, de pessoas que se ajudam. Cara, eu encontrei o Barrige lá em Goiânia, o cara parece que é meu irmão há 20 anos, sabe? Eu encontrei o Lawander e o irmão dele lá em Fortaleza, cara, a gente foi almoçar, cara, parecia que a gente já tinha uma amizade de infância, sabe? Então, é isso que eu quero, cara. O Rodrigo Men, cara, todas as pessoas que estão aí, essa união da gente está sendo prazerosa de vivenciar ela, cara. Então, que a gente possa evoluir juntos e, assim, e que o ciclo do bem possa se juntar para que a gente possa fazer o nosso trabalho, para que a gente possa se ajudar. Então, enquanto existir esse bem, esse propósito de agregar a classe, eu vou estar aqui todos os domingos fazendo o que eu mais gosto de fazer e trocando ideia com as pessoas que eu gosto de trocar. Cara, faça suas considerações finais aí, dá um alô pra galera. Fala do seu curso aí, como que é o seu curso, pra gente fechar, porque a gente precisa votar, né? Bora cuidar, que tem os afazeres que nos obrigam. Pessoal, é o seguinte, agradeço demais, muito massa, né? Eu vejo assim, Job, a gente seria muito egoísta da nossa parte, a gente é privilegiado, tá? Galera, sem demagogia, a gente é privilegiado, pô. A gente tem acesso a coisas, e seria muito egoísmo da nossa parte a gente não compartilhar. A gente não... Assim, eu tive as oportunidades que eu tive, para eu me tornar um profissional que eu sou hoje, o que eu comecei lá atrás a querer me tornar, eu tive que trabalhar numa empresa de manutenção eletrônica industrial, porque não tem nenhum ensino formal que ensine o cara a reparar placas eletrônicas. Ensino eletrônico, mas reparar a placa não tem nenhuma faculdade, não tem escola técnica, não tem nada. Então, lá eu tive que trabalhar. Então, tipo, será que o cara tem que seguir o mesmo caminho que eu para conseguir? Então, eu fui um privilegiado que eu consegui. Deus mexeu os países lá em cima e colocou as pessoas certas no meu caminho. Esperar que todo mundo tenha essa sorte que eu tive, sim, a gente é sortudo. É egoísmo da minha parte não compartilhar isso, né? E mesmo que você já deve ter percebido, mesmo que você é pivô, você é um pivô da climatização de ser essa quebra. Eu lembro dando uma fé brava, ninguém me conhecia, e eu conversei com o Job, esse aqui é o Lawander, lá de Fortaleza, taraná. Então, vai quebrando isso aí, vai fazer a galera se conhecer, vai quebrando essa barreira de que, não, se ele souber o que eu sei, ele não vou contar, não. Amizade com o Job, não, ele só quer tomar o que eu sei. Entendeu? Tinha muito disso no mercado, a gente sabe que tem, é um egoísmo do ser humano, mas a gente quer quebrar isso daí. Hoje eu falo, tem caras aqui em Fortaleza que não gostam de mim porque eu abro o jogo. Eu prefiro comprar esse jogo, porque eu agrego muito mais na vida das pessoas. Com certeza. O egoísta, se ele soubesse o quanto ele ganha ao compartilhar, ele compartilharia só por egoísmo. Isso é verdade. E o cara ganha muito ao compartilhar conhecimento. Eu aprendo muito. Eu tenho acesso a pessoas porque eu compartilho conteúdo. Enfim,
Agradeço mais uma oportunidade de estar compartilhando, estar falando que a gente ama, né? Sim, eu tenho um treinamento e eu formo os climatrônicos, né? Inclusive vai ter uma oferta exclusivaça. Eu vou casar, pessoal. Vai casar, tem que, meu patrão, vai casar, tem que ter aluno. Tem que ter aluno. O Laone vai ter que vender um curso, comprar um buquê. Vai ter que vender um curso, pagar o aluguel da roupa. Vender um curso, pagar o aluguel da noiva. Cara, vai estar louco, velho. Então, ó, ajuda o cara a casar aí. Sendo bem sincero com vocês, eu vou casar mês que vem. E o bicho, esse mês, na verdade. Esse mês. O bicho tá pegando, compadre. Vai ter uma oferta exclusivaça amanhã, tá? Essa semana inteira vai ter uma oferta exclusivaça. Lançamento de casamento, hein? Lançamento de casamento jamais será visto, porque de fato é um lançamento de casamento, pessoal. É isso aí. A ideia é essa. Então, foi uma parada exclusivaça. A gente vai juntar o que a gente gosta de fazer, que é dar aulas de gerar essa oportunidade da pessoa aprender, né? Eu estava conversando com o Job, e de fato esse profissional novo no mercado, é uma profissão nova, né? Essa junção de duas profissões. O que o Job forma lá, o técnico em inverter, especialista em inverter, né? O mecânico especialista em inverter, junto com o climatrônico, o cara que repara a placa, o cara junta, agrega valor, ganha grana e se torna um profissional. E a gente que é técnico, de técnico para técnico, pessoal, a gente gosta de chegar no cliente e saber o que está fazendo, né? A gente gosta dessa parada, de não ficar, ixi, agora, e não sei o quê. A gente gosta de dar o diagnóstico para o cliente, se sentir valorizado pelo nosso diagnóstico. E sim, você se diferencia dos demais, tá? Então a gente tem formação climatrônica, um curso de ensino do zero mesmo, é feito para quem é técnico instalador. Ensina o cara do zero a reparar placas, aprender como reparar placas do jeito certo, com fundamentos, onde o cara não é só bizu, não é diquinha para o cara só trocar o componente tal e dar certo. Não, é para você pensar, tá? Pra você se tornar um profissional da área e sim profissionalizar essa nova profissão. Como o Job briga por profissionalização do mecânico. O mecânico não andar de bermuda e havaiana, deixar um cliente fardado, com um carrinho adesivado. Eu também luto por técnico eletrônico se tornar um climatrônico, que é mais só do que só o cara da climatização, que repara a placa da climatização, mas é um cara que trabalha com profissionalismo, que entrega um valor, que quebra essas barreiras que o Job bem levantou aqui, que existem, eu sei que existem, eu estou aí lutando para quebrar, eu junto com os meus climatrônicos. A gente vai ter essa oferta essa semana agora, fiquei de olho aí. E, Job, brigadão, estou sempre aberto aqui a gente está compartilhando. Vamos marcar a próxima, já que ficou um monte de assunto para trás aí. Um monte de assunto, é só chamar. Se eu vir de da eleição, qualquer outro domingo eu estou aqui dentro. E ó, o Laonda, ele tá tão preocupado com a evolução da empresa dele, que a galera toda nos treinamentos vai todo mundo fardado com essa roupa aí, para vocês verem. Ele tá dormindo de farda, velho. Olha aí, olha. Exatamente, pessoal. É isso aí. Cara, obrigado aí, irmão. Você é um ser de luz. Cara, obrigado mesmo. Cara, Deus te abençoe sempre a tua caminhada. Você é um cara batalhador, estudioso, novo, formado em engenheiro. Cara, a tua família deve ter um orgulho imenso de você. A gente tem orgulho de você. Então, cara, obrigado por tudo aí, por estar contribuindo. Vai em frente, irmão. Não deixa nunca de fazer o trabalho que você está fazendo, porque você muda a vida das pessoas e eu sou totalmente cúmplice do teu trabalho. E o que você precisar do Job aí, fique à vontade, porque pessoas que querem ajudar de coração, eu dou a minha vida por elas, velho. Então, assim, obrigado mais uma vez. Um abraço para você, para toda a tua equipe. Sucesso na tua empresa, na tua vida, porque tu merece, irmão. Beleza? Um abraço. Fique com Deus. Dá um abraço no pai lá, no irmão. Beleza? Dá um abraço neles aí. E a gente se vê em breve aí, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Bom, é isso, galera. Domingo aqui de Porto Alegre. Vou agora voar, arrumar a mala, ir para o aeroporto, que eu tô doido para ver o Ben, a Eva. Votar e vamos para cima. Obrigado a todos vocês que nunca me abandonam. Eu jamais imaginei que num domingo de eleição, onde o pessoal tá saindo, fazendo um monte de coisa, a gente bateria mais de 100 pessoas aí. Cara, eu fico muito feliz com o resultado. Vocês me movimentam, me motivam. Obrigado ao Grupo Refrigeração, obrigado ao Grupo Refrigeristas do Brasil, obrigado a todos os grupos de Facebook que nos apoiam, obrigado ao pessoal do YouTube, obrigado ao pessoal do Instagram, Airshield, Clima Rio, Chemurs, Armacel, Tose, Airshield do Brasil. Obrigado por vocês me incentivarem a estar aqui. Seu Francisco, seu Nathaniel, um beijo, seu Nathaniel, um beijo, dona Paula, Barris de Fá, o Ender da Nova Clima, meu irmão lá de Cuiabá, Fernando da Friotec, EDS Climatização, Fernando de Paulo, rei da Itachi, Kleber da Milênio, meu irmão, um beijo, Kleber, te amo.
Rodrigo Men, meu parceiro que está aqui. Amanhã fala refrigerista. Não esqueçam. Amanhã fala refrigerista. Rodrigão, coloca aí quem está no Fala Refrigerista amanhã. Joseli Eli, Kevin Refrigeração, Isael Coutinho, Missumoto Treinamentos, Adriana Mourão inaugurou uma loja agora, tá bombando. Um abraço, Adriana. Meu irmão Maurício Eberle. É isso. Vamos para cima. Preciso pegar o voo, voltar para o Rio. Um abraço, um beijo. Amo vocês. Francisco, presidente da Unicamp. Vamos para cima, porque a vida é agora, dinheiro é papel, é shield do Brasil. Alô, presidente. Clipper. Vamos lá. Um abraço.